Pesquisadores dos Estados Unidos, gente, descobriram a expectativa de vida está diretamente ligada à prática da associação de exercícios aeróbicos e musculação. Estávamos falando sobre isso também, né? Segundo a pesquisa, as pessoas que tinham o hábito de fazer as duas modalidades de exercícios eram mais propensas a viver mais do que aquelas que praticavam apenas um ou outro. Por esse motivo, a Tiara Castilho entrevistou um especialista no assunto para esclarecer mais para a gente. Vamos ver? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que a musculação e até outras atividades físicas, como os aeróbicos, fazem muito bem à saúde e aumenta a expectativa de vida de todas as pessoas que praticam. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Matheus Felipe, ele que é professor de Educação Física e vai explicar para a gente, então, sobre essa pesquisa, sobre os benefícios da atividade física. Seja muito bem-vindo, Matheus, à TV Pai Eterno. Eu já começo, então, querendo que você explique para a gente quais os principais benefícios de manter o corpo em movimento. Olá para você. Olá para você, Tiara. Olá para todos que estão aqui assistindo a gente. A musculação é um dos meios mais importantes que a gente tem hoje em dia. A musculação ela se difundiu na sociedade de forma que ela melhora o emagrecimento, ela melhora questões motoras, ela melhora na questão da pessoa recordar mais de detalhes, aquelas pessoas que estavam esquecendo das coisas. Ela ajuda na memória, ela ajuda a pessoa que às vezes está num quadro de depressão, a melhorar, porque ela estimula hormônios, igual serotonina, endorfina, hormônios de bem-estar, satisfação, vitalidade. Então, ela tem inúmeros benefícios. Quem que pode fazer a musculação? Todas as faixas etárias podem fazer musculação, faixas etárias, patologias. Obviamente, tem que ter todo um cuidado. Vamos falar do público idoso. O idoso ele pode sim estar praticando a musculação, porém, tem que ter todo um acompanhamento, cuidado, cargas, mobilidade, movimento, alongamento, mas tem e deve estar fazendo a musculação. Existe sempre um mito quando a gente fala ou escuta falar sobre musculação, sobre a seguinte questão: só faz musculação quem quer ficar com músculos maiores. Isso não é verdade, né, Matheus? Isso não é verdade. Na verdade, se você for analisar, o maior público que a gente tem hoje é saúde. O público estético ele é um público muito baixo, até porque para chegar nesse padrão, algumas coisas a mais exigem nesse processo, mas para a saúde não precisa. E assim, é como eu falei, se difundiu tanto essa prática nos dias atuais que a gente pode estar fazendo numa academia, a gente pode estar fazendo num parque, de um exercício funcional. Tem várias maneiras de estar praticando hoje em dia. Matheus, de forma geral, quantas vezes na semana é importante a gente movimentar o corpo? Ou seria todos os dias? Eu costumo dizer o seguinte, Tiara, a semana tem 7 dias. Se eu pego e treino 2 dias, por exemplo, se a gente pegar 7 menos 2, a gente ficou 5 dias em déficit. Então, assim, quanto mais dias a semana você conseguir, benefícios para você. Então, por exemplo, olha, eu posso ir 3 vezes a semana apenas, professor? Se você só pode ir 3 vezes, ótimo. É melhor você ir 3 vezes do que você ir nenhum dia. Mas sempre tente ir na faixa de 5 vezes, se for o caso. Mas também não precisa ser o caso de todos os dias. Tem que ter um dia de descanso, tem que ter um dia de descanso, do lazer. Muitas pessoas tentam ir o máximo de vezes possível, mas tenta ter um compromisso de segunda a sexta, é legal, a não ser que não tenha como mesmo. E qual que é a importância da pessoa ao fazer uma atividade física, seja ela de musculação ou aeróbica, ter um acompanhamento de um profissional? Total importância. Eu, como estou na área, eu trabalho tanto dentro de uma academia como personal, o que eu mais vejo é certos movimentos que têm que ser polidos, corrigidos. Às vezes, num simples agachamento que a pessoa que está executando, ela acha que está certo, tem uma série de pontos ali
Se ela não corrigir, ela pode ter uma dor lombar, uma dor no joelho. Então, o profissional capacitado, ele faz total diferença em tudo, em todos os aspectos. Para a gente falar assim do exercício ideal, não sei se existe ou não, ou se até mesmo a gente pode falar nisso. O que é mais importante, fazer a musculação ou fazer a atividade aeróbica? Ou os dois juntos, ou só um, ou só outro? Deixa a dica aí pra gente. Boa pergunta. Olha, ambos são importantes, mas tem que analisar o seguinte, vamos colocar o caso do idoso. O idoso, ele já está numa certa idade que ele está tendo um processo de osteopenia, que é a perca de massa óssea, e sarcopenia, que é a perca de massa magra, e isso é vital para a nossa vitalidade. Se eu perco massa óssea e massa magra, eu vou cada vez mais definhando. Então, para o idoso, é óbvio que ele precisa de fazer o aeróbico, a caminhada dele, esteira dele, mas a musculação ele tem um papel muito vital para manter esses padrões ativos. Por exemplo, eu tenho casos que eu conheço de idosos que faz apenas a caminhada. É legal? É legal, mas você vai ver que ele tem uma série de comportamentos, a coluna dele é mais para baixo, a gente chama de cifose. Então, falta o fortalecimento muscular para ele ter a vitalidade diária. Então, isso é importante estar fazendo a musculação. No caso de outras faixas etárias, eu costumo dizer que é um balanço, um equilíbrio de estar fazendo musculação, cardio, musculação, tentando manter aquele equilíbrio. Então, é importante fazer os dois, mas eu gosto de dizer que a partir de uma certa idade é muito fundamental a musculação, não tem como correr disso. Tá certo, muito obrigada a falar com você. Obrigada por dividir um pouco dos seus conhecimentos conosco, Matheus. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Até mais. Valeu, Tiara!